Você costuma achar que é impossível você aprender a estudar, que você não consegue melhorar sua memória, que você nunca vai conseguir aprender a ficar inteligente, nunca vai conseguir ser aquela pessoa que tem boas notas e consegue se desenvolver nos estudos. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você vai fazer para transformar o seu cérebro para se tornar um estudante de alta performance. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou o Igor Psique, sou estudante de neurociência do aprendizado, ajudo você, que é universitário, concurseiro, tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que quer melhorar essa forma de estudar. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudo e ajudo estudantes a potencializar o seu desempenho. Bom, mas sem mais delongas, tem como a gente transformar o nosso cérebro, ficar mais inteligente, conseguir ter uma boa memória, conseguir ter uma boa concentração, conseguir ter um bom desempenho nos estudos? E eu posso te provar que sim, e eu vou te mostrar isso nesse vídeo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma coisa que a gente se chama neuroplasticidade. E o que é a neuroplasticidade? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se transformar e se adaptar às mudanças. Calma, Igor, o que é isso? Vamos lá. Quando você aprende um comportamento novo, o teu corpo vai se adaptando a isso. Por exemplo, quando você aprende a falar inglês, teu corpo vai se adaptando a essa nova mudança, esse novo comportamento que você criou. Então, isso é a capacidade que o nosso cérebro tem. Então, existe como a gente ficar com uma memória melhor, com uma inteligência melhor? Sim, o nosso cérebro ele só precisa de algumas mudanças para que ele consiga ter uma memória melhor, ter uma concentração melhor, ter um desempenho maior. E como que a gente pode fazer isso? A neuroplasticidade ela vai depender de algumas ferramentas. É claro que a prática vai determinar muito do fator se você vai conseguir ter esse desempenho ou não. E como que a gente pode, por exemplo, melhorar a nossa memória? A gente precisa de ferramentas que ajudem a treinar a nossa memória. Então, a gente pode treinar ela. A gente pode conseguir ter um desempenho maior em relação à nossa memória. E como que a gente pode treinar, por exemplo, então, a nossa memória? O melhor treino de memória é o que eu chamo de evocação de conteúdos. Para que a gente consiga ter uma memória muito boa, a gente precisa praticar, mas não só praticar com as ferramentas corretas. E a evocação de conteúdo é a melhor forma para você fazer isso. Por exemplo, assim, se você quer ter uma memória que consiga lembrar de alguns fatos, de alguns conteúdos que você estudou lá atrás e que você consiga ter essa função de que você é considerado a memória de elefante, como que você vai fazer isso? O exercício da evocação ele vai depender que você relembre e se esforce a lembrar das informações. Então, por exemplo, eu estudei agora o conteúdo. Eu vou fechar o livro, eu não vou olhar para ele e eu vou tentar lembrar tudo que eu estudei. Quando você faz isso, a gente faz uma função que se chama evocação de informação. Então, a gente pega a informação que estava aqui e traz de volta na nossa cabeça. E isso é um treino que você deve fazer diariamente e constantemente. Então, por exemplo, tá lá tranquilo, tá lá no banho, por exemplo. Agora eu vou revisar aquele conteúdo. E você começa a ficar relembrando essas informações. E por que isso vai te ajudar a transformar seu cérebro e transformar sua memória? Porque cada vez que você se esforça e você evoca aquelas informações, você está treinando tua cognição para voltar de novo naquelas informações para que você reforce cada vez mais aquele aprendizado. Então, cada vez mais você vai criando conexões no seu cérebro, cada vez mais você vai aprendendo aquele conteúdo. Então, isso vai fazer com que a sua memória, aos poucos, gradualmente, é claro que não vai ser do dia para a noite, mas gradualmente você vai melhorando. Você consegue até lembrar dos nomes dos autores que você estudou, porque faz ser uma coisa que você vai praticando e você aos poucos vai melhorando. Bom, agora que a gente já entendeu como que a gente pode transformar o nosso cérebro na questão de memória, eu quero te mostrar como que você vai transformar o seu cérebro na questão de concentração. Muitos estudantes acham que tem TDAH porque não conseguem manter aquele foco nos estudos. E tem como sim você melhorar a sua concentração. Na verdade, o que a maioria dos estudantes tem, é o que eu digo sempre, é uma concentração destreinada. E tem como você mudar isso, tem como você treinar ela. E como que você pode treinar a sua concentração? Com exercícios que estimulem você a manter o foco. Um dos exercícios principais que eu sempre recomendo para todo e qualquer estudante é o exercício de visualização de obra de arte. O que seria esse exercício de visualização de obra de arte? Basicamente, você vai pegar uma imagem, uma ilustração de uma obra de arte, pode ser do Van Gogh, de um artista que você gosta. Você vai pegar essa ilustração e vai ficar olhando por ela por 5 minutos. Você vai olhar para ela por 5 minutos. Depois você vai fechar o livro e você vai descrever cada detalhe que você viu daquela obra de arte. E por que isso é tão importante? Porque você está treinando sua cabeça a ficar focado só numa imagem. Você está treinando
ficar focado em um objeto apenas. E é a mesma coisa com o estudo. Quando a gente está falando sobre estudar, a gente está falando para ficar focado em um objeto apenas. Por exemplo, o livro ou o caderno. Então a gente está treinando a nossa cognição. Então quando você faz isso, como eu disse, você vai reforçando cada vez mais as conexões dos neurônios. Então ele vai ficando mais firme e você vai tendo cada vez mais uma concentração melhor. Então isso vai, aos poucos, gradualmente, você vai tendo memória boa e concentração boa. Então tem sim como transformar o nosso cérebro. Isso você já viu, já percebeu pelo que eu tô falando aqui. Então cada vez mais você pode potencializar e sim, você pode se tornar inteligente. Eu até gosto de mostrar quando eu vou falar sobre essa aula, eu vou falar sobre como transformar o cérebro, que existe uma coisa que um estudo que foi feito, onde eles queriam provar se tinha que, como uma pessoa ou um animal que era burro, ficar inteligente. E o que eles fizeram? Eles fizeram um teste com camundongos onde eles retiraram alguns genes que fazem da nossa cognição, desses ratinhos. Eles pegaram camundongos e retiraram isso. E eles pegaram e retiraram isso e dividiram em dois grupos. Então eles dividiram em dois grupos esses camundongos que eles haviam retirado esses genes. E o que eles fizeram? Em um grupo, eles deixaram do jeito que eles estavam, só mantinham ele alimentando e tudo mais. No outro grupo, eles alimentavam e davam estímulos, ou seja, faziam eles treinar, passar naquela rodinha, passar naqueles tubos, fazendo eles estimularem a pensar, identificar labirinto, como que eles saíam, como que eles voltavam do labirinto. E no final de tudo, eles conseguiram concluir que os animais que tiveram estímulos corretos, eles sim ficaram inteligentes, eles se tornaram inteligentes. E já os que não tiveram estímulos corretos, mantiveram o jeito que estava. Então sim, tem como você ficar mais inteligente e conseguir se desenvolver nos seus estudos. Basta você ter as ferramentas e a estratégia correta. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender isso aí de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar. Então eu sugiro você se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, que tá aparecendo aqui pra vocês, @IgorPsico, e também tá no primeiro link da bio. E também quero contar pra vocês uma novidade de que dia 12 de junho eu vou fazer a abertura do meu curso do MIP, onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta. Então se você tem dificuldade em concentração, memória, não consegue se desenvolver e não consegue aprender os conteúdos, quer ter autonomia para aprender a estudar sozinho, eu sugiro a ficar atento lá no meu Instagram, que eu vou dar todas as atualizações da abertura do curso no dia 12 de junho. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado, e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!